Boa noite, pessoal, tudo bem? Começa agora o Meu Segredo, um programa que fala de família, trabalho e espiritualidade. E hoje no nosso programa, um programa especial voltado para você que é apaixonado pela música, também apaixonado pela saúde. Estou aqui com o Luiz Cantoni. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Ale. Muito obrigado por estar aqui no programa Meu Segredo. Tô junto. Seja bem-vindo, Luiz Cantoni. Tudo bem? Tudo bom? Muito obrigado pelo espaço. Sempre um prazer poder estar presente. Galera, Luiz Cantoni, que além de ser um doutor, né? Doutor Luiz Cantoni, também é músico. Já tocou em banda. Como é que é essa história, Luiz? Fala um pouquinho pra gente. Eu tive o prazer de nascer numa família. Minha mãe é professora de música, pelo menos foi minha professora de música. Assim como meu avô também gostava de cantar. Então eu já cresci num ambiente musical e pude estudar música logo cedo. Comecei a tocar na igreja logo cedo, aprender a tocar em cerimônias, em festas. Aí depois tive amigos com bandas de Beatles, cover. Então eu já tocava na... Eu tinha uma galera, quando eu era moleque, Luiz. Vou falar Luiz, né, doutor? Isso. Ou vou falar doutor Luiz? Luiz, aqui tá Mas Luiz. depois nós vamos falar do doutor. Agora estou falando com o Luiz, meu amigo aqui, que veio aqui no Meu Segredo. Eu tinha uma galerinha, que era o Kaká, o Wallace, quando nós éramos moleque, e nós tocávamos aquelas bandas cover, né? Mas com vassoura, com bateria de panela, né? Então isso é desde molequinha, essa paixão pela música também. Mas só que nós tínhamos um esquema lá, galerinha, que era assim: você que queria participar do nosso show, você tinha que pagar um dinheirinho para nós. E os que não pagavam, tomavam uma sova. Hoje não pode mais, né? Não. Já pensou falar disso aqui, galera? Ó, eu tô falando, ele já começou a carreira dele mais cedo, mas eu era moleque, eu já aprontava essa aqui com ele. O que eu passava quando era moleque é você se junta com 3, 4 amigos num quarto para ficar tirando música. Isso antigamente era tinha um preconceito. Isso. Hoje é diversidade, né? Hoje já pode. Naquela época não, era um quartinho meio estranho assim. E sofria bullying por isso, né? Exato, porque quem gostava de rock, aquelas coisas... Você sempre foi pro lado mais qual da sua parte de musical? Então, eu tive... Por começar, minha mãe tocava acordeão erudito. Então aí era desde Tchaikovsky até boleros, música brasileira, mas chorinho. Então, esse era o que minha mãe me nutria para ouvir, né? E ao mesmo tempo, na escola, o que pegava na década de 80... era Legião Urbana que estava surgindo, Freddie Mercury. Então era muito rock nessa época que estava emergindo, né? E muito Beatles, né? Década de 80 era uma febre. E tanto é que na escola, aí talvez todo mundo já viveu isso também, uma bandinha de escola. Sim, aquela turminha da escola. E aí você vai lá, toca na festa junina, toca nos encontros. E quando eu entrei na faculdade de medicina, isso não acabou. Continuou na sua veia a parte musical. Dentro da faculdade musical, banda Doutores do Rock. Sim, Doutores do Rock. Então já tivemos algumas diversões com isso, né? Então na faculdade tocar em casamento de todos os professores que estavam lá. E assim também festa de 25 anos da faculdade, nossa banda tocava na festa. Então isso sempre foi algo para mim presente na minha vida, a vida inteira. Ainda tá hoje? Ainda toca com a banda? Então, como é que tá? Aí o que aconteceu foi a transformação, né? Você falou, aqui fala da família, da profissão. Aí eu tive 3 filhos e os 3 filhos se tornaram minha banda. Ah, então é uma banda de família. Banda de família. Então nós somos a banda Sol Harmônico. A minha esposa teve uma fase na banda, meio 3, 4 anos que não queria tocar, agora voltou pra banda. E ela toca o quê? A verdade, ela estudou piano, como eu. E aí, quando os 3 eram pequenos, eles iam para a escola de música, né? A EMT, uma escola que o Vander Tafo montou, muito boa. Fica onde?
No Jabaquara. Jabaquara. Mas hoje já disseminou, assim. Escola de Música e Tecnologia virou um método muito bom. Acho que teve alguma junção aí com a School of Rock também. Então tem... E meus filhos participaram de todas essas escolas aí. E a minha esposa ia levar eles para ter aula e acabava ficando, tô aqui, vou ficar esperando. O pequenininho não tocava contrabaixo, né? Que eu tenho um mais velho toca bateria, o do meio... Qual o nome da Feras? Das Bruno Feras? É o baterista. Bruno, é o que faz barulho, é o barulhento. Mas é o pianista melhor que tem na minha casa. Então, além de ele ser o baterista, ele é o melhor pianista. Então tem um ótimo... Aí o Luca é o guitarrista desde criança, sempre gostou da guitarra mesmo. O Pedro, que era muito pequeno, tocava teclado. E não aguentava o peso do contrabaixo. Aí a Monique, minha esposa, acabou fazendo aula de contrabaixo. E era baixista uma fase. Aí o Pedro cresceu, pegou o baixo. Que bacana. Aí a Monique resolveu parar de tocar, e era só nós 4. E quem canta? Então, sou eu o cantor. Só que o cantor é você, então. Só que tem isso também, né? Agora, a cantora quem voltou pra banda pra cantar é a Monique. Então a Monique tá cantando agora Pitty, tá cantando Fly a Ferro. Que bacana. Algumas coisas aí pra gente se divertir. Tá maravilhoso. Eu vou dar um break agora, rapidinho, com o Dr. Luiz Cantoni. Daqui a pouco nós vamos voltar e vamos falar sobre família, trabalho e espiritualidade. Essa introdução aqui já deu para sentir, né, doutor, do que vai ser o nosso papo, porque já entramos aqui num papo que nos interessa, que é saber valorizar o próximo. Já voltamos. Você pediu e a Rede Brasil atendeu. Mesa Oval, o seu programa de futebol, trazendo a verdadeira resenha, aquele bate-papo descontraído sobre futebol. Análises, opinião, polêmica, humor e muita informação. Toda segunda-feira, 21 horas. Ao vivo, aqui na Rede Brasil de Televisão. Mesa Oval, seu encontro de todas as segundas. Você quer notícias quentes sobre o mundo do automobilismo? Quer ouvir opiniões diferentes sobre a corrida do final de semana? A Rede Brasil resolveu seu problema. Notícias ultrapassadas, uma forma descontraída de falar sobre automobilismo. A Lê Navarro e o pitaqueiro Zé Graxinha estão chegando com muito humor, polêmica e muita informação. Um jeito diferente e engraçado de ficar por dentro de tudo que tá rolando nas pistas. Notícias ultrapassadas. Quarta-feira, 21 horas. Só aqui, na Rede Brasil de Televisão. Voltamos com o meu segredo. Gente, agora no nosso break, enquanto vocês estavam vendo os comerciais aqui da Rede Brasil, nós estávamos batendo um papo que tinha que estar sendo gravado, né, doutor? Pai, o pessoal daqui que está assistindo se metendo. Então aqui estou com o doutor Luiz Cantoni e agora nós vamos começar falando sobre trabalho, espiritualidade e família. Vamos começar com qual? Vamos falar do trabalho, engatando que a gente estava no assunto, porque... Boa. Vai chegar na espiritualidade. Vai, né? O trabalho meio que você fez, a partir dos seus estudos, você praticamente usa um no outro, não é isso? Pois é, eu cheguei no momento da carreira, assim, que eu estava trabalhando com uns grandes artistas no Brasil, e o que eu observava é que eles eram bons cantores, boas pessoas, só que estavam vivendo um ritmo de vida muito intenso, e um desgaste energético. E aí você fala assim, é técnica? Como é que eu posso ajudar esse ser humano? É com técnica? E aí realmente eu comecei a entender o que é o estilo de vida e aonde podemos reenergizar em silêncio, que é na meditação. Na meditação, aí vamos dizer, até com intenção e propósito. Não é só ficar em silêncio, não. Eu quero limpar meus pensamentos. Eu quero focar os meus pensamentos para eu ter melhores resultados. Isso na música. Sendo o coach de alguém que eu estou falando, está numa demanda de trabalho, né? Como o Jorge e o Matheus, cheguei a fazer com eles 6 estados em um fim de semana, acompanhando em trabalho e vendo como é que o ser humano é capaz de fazer tanta coisa.
Então tem que ter um momento de você conseguir reenergizar. E aí eu acabei em viagens para a Índia e estudando um pouco da medicina indiana, nesse controle da mente, né, com a respiração, então exercícios respiratórios, tudo aquilo que o yoga traz, né, e aí tem todas as variantes, né, Hatha Yoga, Kriya Yoga, tem, né, formas de você concentrar a sua energia. E aí eu acabei estudando o mantra e o poder do mantra na reenergização. Então, além de mantras, também massagem, o curso que eu fiz lá de yoga, massagem ayurvédica, então que faz a regeneração de energia vital quando você está em fadiga, por exemplo. Então, é o que eu sempre observei, essas pessoas não é que eles não sabiam cantar, elas só estavam muito cansadas. E como no é que você vai pedir? momento daquela carreira, chegava no limite. Numa demanda, né? do limite do uso da energia. E como é que você vai falar para alguém que está sem energia, vamos fazer exercício? Não combina. Sim. E aí é isso que eu comecei a estudar, como agir no silêncio e não só fazendo voz. Porque pedir para alguém que está sem voz fazer voz para fazer exercício, só vai acabar aumentando o estresse. Aumentando o estresse. E aí veio essa observação que me levou até falar assim, agora eu quero ir atender na beira de um lago, fazer uma massagem com a interferência da natureza. Caramba, que e bacana. Não entre quatro paredes. Vamos fazer exercício de voz na mata, projetando a voz no eco da árvore, na natureza. Né? Entrar realmente num esquema de troca de energia. E aí, a natureza te oferece isso. E aí eu passei a atender num orquidário do meu tio. Olha, onde na fica? Beira do lago, plantamos flores de lótus lá. Então, realmente fazendo aquilo que eu vi na Índia. Hoje você atende nesse ambiente? Eu levei para esse ambiente o meu trabalho. Isso em 2015. E aí aconteceu isso, a minha experimentação do que se chama proposta de valor. Eu cresci minha proposta de valor para integração com a natureza. E aí a gente está de cara com o que a gente estava falando, com a espiritualidade. Porque esse é o local de você desenvolver espiritualidade. E olha que nós só estamos falando trabalho. Quer dizer, então assim, você conseguiu fazer do seu trabalho um contato com a energia da natureza e que junto com isso veio toda uma integração mental com o lado espiritual da coisa. A grande verdade é o conhecimento sobre a voz é muito antigo, se tratando de sânscrito e os mantras indianos, hindus, né, os rezos, assim como os povos originários indígenas nossos aqui, o que cura no índio é o canto sagrado dele. E vai ouvir um índio cantar, aquela energia entra dentro de você. Que é uma vibração. Isso. É a vibração que você está... Assim como vamos para qualquer religião, o padre tem lá na missa, qual religião que não tem aquele sacerdote que tem o tom de voz que entra no coração. Esse é o milagre da transformação pela vibração. Então, você não precisa nem entender mentalmente a verdade do coração, da palavra, da forma que fala. Então isso que eu comecei a encontrar na minha proposta de valor, que eu não precisaria mais só cuidar de um artista famoso ou de algum artista que está querendo ter um sucesso, mas todas as pessoas têm que ter o sucesso de reconhecer a própria voz. Hoje todo mundo grava um áudio e desgrava porque não gostou da própria voz. Exato. Todo mundo vai fazer lá uma participação na câmera e não gosta, fica dando filtro, dando isso, mas a voz não tem muito filtro. Não tem o que fazer. Então as pessoas desgravam. Então eu comecei a olhar esse lado humano de precisar se comunicar. E o mais bonito, quando você começa a fazer todos esses exercícios de mantras, que são para dentro, para você, não é para os outros. Sim. Tudo quando você vai fazer para os outros fica resolvido. Mas com você... Entende? Tem Então, que estar lá de dentro. Quanto mais você cuida da vibração para dentro, fica mais bonito aqui fora. Quando você põe pressão dessa vibração para fora, acaba agredindo algumas pessoas.
Então existe um conhecimento, como eu falei, isso é muito antigo, isso é mais antigo do que o que eu pude. Eu que entrei em contato com essa informação, falei, agora isso aqui faz sentido para mim. Deu certo para mim. Eu estou gostando mais de mim hoje. E aí eu fui dividindo com as pessoas e fui notando que hoje o meu trabalho está inteiramente focado nisso. Reduziu em 80% meus procedimentos cirúrgicos. Porque a gente consegue cuidar muito mais do que é invisível. Da causa do que do problema. Do que do problema que está manifestado ali. Né? Então eu falo assim, é muito fácil. Eu sou um borracheiro, o cara veio com o pneu furado, eu troco o pneu, ele vai a dirigir. Ele vai bater de novo, vai furar o pneu, eu tenho que trocar de novo o pneu. Eu falo que eu saí da posição de borracheiro. Só Você de está ficar ensinando arrumando... ele a dirigir agora. Agora eu montei uma escolinha de como fazer as pessoas dirigirem. Entendi. E todo mundo me perguntava, como é que eu faço para ter uma voz boa? Eu falo, aprende, é só aprender a usar. Se aprender a usar... E nós focamos muito aqui, né? Nós estamos entrando numa conversa, que ela está voltada ao cantor, mas não, palestrante, professor, o advogado, todos têm que trabalhar. Fala para mim, uma profissão... Eu, né? Apresentador. Qualquer profissão hoje que não precise da voz. Não tem. Todo mundo se relaciona pela voz. Né? Talvez programador de TI, né? Mas pessoas mais... É. Mas todo mundo hoje precisa. E é esse o olhar que eu tive, que eu acabei encontrando, que também não se trata apenas da voz aqui, do que se faz vibracional, mas da voz do silêncio. Aquela que a gente intenciona. Aquela que a gente acredita dentro da gente antes de falar. Então aí tem que estar perfeito. O que você intencionou é o que fala. Isso a gente chama de integridade. É como eu vou me postar na fala, é isso? Isso. Eu vou falar com íntegro. Fala aí, galera. Agora eu falo, senhores, assim não, é essa não, coisa? Não. É até assim, você está falando como você é mesmo. Uhum. Se você começar a falar assim... daí já não sou mais eu. Não é mais você, é disso que Por eu tô exemplo, falando. eu vou cantar uma música do Bruno Marrone. Pronto, já não sou mais eu. É mais fácil você, em vez de imitar, seja você e faça o seu melhor. Entendi. Isso é uma integridade. Que delícia, sabe? Que a gente percebe muito hoje nesse universo, né, de competição com a música, onde tem The Voice, um que acha que é melhor que o outro, né? Porque todo mundo é bom. Sim. Então existe esse mundo de competição, né? E eu choro o tempo todo assistindo esse programa, viu? É tudo lindo, né? Eu acho lindo a voz. Eu também acho. Às vezes as pessoas falam assim, mas ele cantou uma música numa voz que... Cara, na voz dele. Não é mais bonito isso? É lindo. Então, assim, a música para mim, ela é muito importante. Eu estou muito feliz, assim, de estar com você aqui, falando sobre a voz, que eu acho que é o nosso meio de comunicação, né? A gente não tem como se comunicar de uma forma a não ser colocando o nosso melhor para fora através da voz e a pessoa conseguir entender. Então, doutor, me fala uma coisa, assim. Eu ainda tenho chance de ser um cantor médio? Todo mundo. É? Não tem cantor médio, não. Não? Mediano? Não, porque eu não vou ser alto, né? Se apaixona. Eu sou baixinho, não. Não, mas existe dentro de você... Médio tá bom. Existe dentro de você algo que te apaixona. A música, eu sou apaixonado pela música. E existe um estilo. Se você respeitar o que você gosta, você vai cantar bem. Agora, se eu falar pra você, peraí, que eu acho que você vai cantar bem aquilo lá. Já não vai. Eu tô te colocando numa situação de pressão. Então, nada que te transforme... Teve um caso de uma dupla, né? Eu vou falar de novo sertanejo, porque eu sou apaixonado por sertanejo, que era o Christian e Ralph, né? Eu também amo eles. O Edson e o Hudson, que o Hudson gosta de uma outra linha, que é o rock, não é isso? E o Edson é um dos melhores cantores do Brasil. Então, assim, quer dizer, eles não estavam fazendo o que eles realmente... Olha... Ou um ou outro, né? Então, você fazer aquilo que você ama vai sair mais bonito. E eu acho que tem uma mistura, né? Porque entra o lado espiritual. Você falou, todos esses você falou, é tudo irmão, né? Sim. Aí eu tenho 3 filhos. Que coisa é tudo mais irmão. linda. E eu sei bem o que é. Um dia um tá de rabo virado com o outro, não quer nem encostar, não Dá quer até uma conversar. afinada na Outro guitarra, dia, né? um toca de um jeito, o outro toca do outro. O bonito é que a gente olha uma história com vida de verdade. Sim. Não é um artista que está sendo Cometeu um erro ou outro. Não, são pessoas, são seres humanos. E o que eu mais acho lindo mesmo é essa verdade
do artista que expõe quem ele é para todo mundo. Ele está lá, então ele está sofrendo, ele está feliz, está congelando, né? Quantos artistas que a gente acompanha vai ver em Lages, fechou um show em Lages no inverno, -2, e o cara entra de camisetinha de peito aberto e tem que fazer cara de que tá bonito, e o cara tá congelado. Então, assim, esse é a grande maioria do trabalho dos artistas, né? Então tem que valorizar. É essa vida de devoção, não interessa quanto que ele acumulou de dinheiro, ele tá lá, vendo o pessoal chorar e chorando continuar junto com o pessoal. O show tem que continuar. Então, isso que me levou como médico, logo na minha carreira, quando eu comecei, eu falei, não, eu sei o que esses caras passam, e eu vou lá passar junto. Vamos encontrar uma melhor saída para isso. Então, e é isso que eu venho fazendo há 25 anos. E o seu trabalho é isso? Eu posso dizer que eu sei a dificuldade que é manter essa profissão, que não é a culpa de nenhum artista, às vezes se pegar sem a voz. Né? É uma situação profissional, aconteceu, igual que a batida aí, eu não sei, mas que bateu. Bateu, aconteceu. E aí eu tô ali e falo como mecânico, para ajudar na parte física, mas também como um ser humano que aprendeu a entender a energia da natureza, a energia do que é nossa vida também. Existe um eu superior nosso, existe uma egrégora aí toda que pode ajudar a gente, né? Aí pais, antepassados, tem toda uma energia de amor em cima da nossa vida, que a gente pode acessar isso. Eu falo, isso é um Wi-Fi, dá para achar a senha, fazer download aí, manda aqui, tô precisando. Isso é lidar com a espiritualidade. Hoje eu vejo que a gente teve a oportunidade de conhecer grandes sacerdotes, tanto originários, né, os indígenas, os pajés, também pessoas da Umbanda, né, alguns amigos muito próximos que a gente pôde ver a seriedade que é tratado isso. E a gente sente, quando você está em silêncio e sente essa comunicação, né, que é a espiritualidade, acho que todas as religiões te levam a isso, né? Sim. E graças a Deus eu falo, eu nunca tive dúvida de que eu tinha que aprender a lidar com isso. Para o seu trabalho. Para a sua vida, assim, né? Eu nunca tive dúvida. Só que com um filho com 20 anos, 22, 23, se você não faz um upgrade aí, você fica louco da cabeça. Porque é uma realidade, né? Criar um filho, uma responsabilidade. Como é que você pode ajudar sem ser chato? Peraí, nós vamos entrar na família. Pera aí, doutor. Calma aí, doutor. Galerinha, então é isso. Hoje nós estamos aqui entrevistando o Dr. Luiz Cantoni. Primeiro de tudo, médico. Está falando sobre o trabalho dele aqui, maravilhosamente, métodos que ele conheceu. E também, hoje, nós vamos nos surpreender porque vai envolver a parte de família e já envolveu a parte da espiritualidade, né, doutor? Sim, sim. Então, você entrou agora aqui. Esse programa, ele vai para você que é um apaixonado pela sua voz, quer conhecer o que ela vai mostrar lá fora e que ela traz para você para dentro. Uhum. Certo, doutor? É isso. Estou falando alguma besteira? Não, graças a Deus. Ainda dá para passar. Só que vamos voltar daqui a pouquinho, tá bom? Já voltamos. Você pediu e a Rede Brasil atendeu. Mesa Oval, o seu programa de futebol, trazendo a verdadeira resenha, aquele bate-papo descontraído sobre futebol. Análises, opinião, polêmica, humor e muita informação. Toda segunda-feira, 21 horas. Ao vivo, aqui na Rede Brasil de Televisão. Mesa Oval, seu encontro de todas as segundas. Você quer notícias quentes sobre o mundo do automobilismo? Quer ouvir opiniões diferentes sobre a corrida do final de semana? A Rede Brasil resolveu seu problema. Notícias ultrapassadas, uma forma descontraída de falar sobre automobilismo. A Lê Navarro e o pitaqueiro Zé Graxinha estão chegando com muito humor, polêmica e muita informação.
Um jeito diferente e engraçado de ficar por dentro de tudo que tá rolando nas pistas. Notícias ultrapassadas. Quarta-feira, 21 horas. Só aqui, na Rede Brasil de Televisão. Voltamos com o Meu Segredo. Hoje estamos aqui com o Dr. Luiz Cantoni. Além de cantor, um baita médico, otorrinolaringologista. Doutor, só para a gente mudar um pouquinho do bloco, resume para mim o seu trabalho com uma palavra. Eu vou dizer precisão. 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 Porque existe uma necessidade de clareza do que está em desequilíbrio. Talvez seria, acho que você vem do automobilismo, né? Sim. Eu também, meu pai é mecânico e tinha um auto center lá e eu comecei a vida trocando escapamento. Sim. Depois pastilha de freio, depois umas abraçadeiras. Então eu comecei a minha vida na mecânica. E essa palavra precisão vem daí. Não é trocar o motor inteiro, tem uma abraçadeira às vezes que é só apertar uma porquinha. Que ela tá vibrando errado. Tá vibrando errado. Então como eu trocava escapamento e eu ouvia já os barulhos do Até carro. o coxim se tá vibrando errado. O segredo do carro é o barulho do carro. Sim. E duvido que não tenha um músico que não fica tirando barulho do seu carro. Né? Você estava falando dos barulhinhos aqui e ali. O barulho é o nosso mapa. E por isso eu falei precisão. Você sabe de onde é aquele barulho. É só isso. E aí eu conto com a minha precisão auditiva, por trabalhar com sintetizador, eu comecei muito esses analógicos, o que é ataque, o que é reverberação, o que é ruído, o que é, sabe, somar uma onda com outra, fazer 4 canais de filtro. Isso para mim foi o meu treinamento lá para fazer Beatles cover. Para fazer o ônibus do Magical Mystery Tour passar no tempo certo, com a latência certa. Era isso que eu fazia quando eu tinha 13 anos de idade, 14. Então depois, quando eu peguei isso, vendo uma corda vocal, vendo um nariz entupido de rinite, ou uma garganta de alguém que já teve muita amidalite, ou olha a corda vocal realmente de um cantor que já está cantando, se esgoelando, a corda está vermelha. E o nervoso, o estresse, muda total a voz. Total. E por isso que você entrou naquele lado isso. da espiritualidade para porque quando você examina a corda vocal e não tem nada, e o cara não tem voz, a corda vocal está branquinha e a pessoa está assim. Que sentido faz isso? Perdeu a energia. Aí entra no espiritual. Eu hoje acredito que sim. Mas existe, assim, o mental, que é o que a gente fala, saber ou não, né? Tá consciente mentalmente. O espiritual, mas tem o emocional. O emocional é o que a gente fala assim, é imprevisível. Não tem como falar assim, não, fica preparado, você vai sentir raiva, mas não perde a cabeça, viu? E nem grita muito alto. E nem grita muito alto, também não chora de nervoso. Também. Não dá para você querer prever o emocional. Então aí eu comecei a estudar muito a neurolinguística, aí depois fui para a neurociência, entendendo o comportamento humano e como liberar os traumas, as contrações. Porque a gente, na verdade, era uma criança, tinha 5 anos de idade, alguém gritou com você, sai daí, menino! Pronto. Aquilo gerou uma contração. Isso gera uma reverberação de comportamento. Né? Então a gente se torna aquela pessoa que agrediu, a gente sofre e depois você vai lá cantar e perde a voz e não sabe por quê. Então você encontra, existe uma forma de fazer diagnóstico de feridas emocionais, entender aonde está o quê, reorganizar isso, a gente fala aí, é reprogramar. Reprogramação. Então existem profissionais hoje, então eu sempre trabalhei com equipe multiprofissional, então é fonoaudiólogo, é psicólogo, fisioterapeuta, massagista, até técnico de som, às vezes a gente alimentação também é importante. Nutricional. E hoje a gente entende o quê? Até essa situação
de viver em comunidade. Como é que está lá em casa? Como é que está a família? Porque pode estar vivendo em família, mas não ser uma comunidade, ser uma guerra. Sim. Então, peraí. A energia que está rolando lá dentro. Está consumindo a vida da pessoa. Às vezes não tem nada a ver com a parte profissional dela. Então, muitos artistas mesmo, eu via assim, pô, o cara é bom cantor, faz tudo certinho e tal, mas lá em casa estava ruim demais. E aí esse é o olho do furacão que está sugando a energia. Aí eu falo, eu só sou médico, não sou Deus, pô. Então, e isso é importante, sabe? Você conseguir falar, olha, você está precisando de uma ajuda nisso. Você está precisando de uma ajuda naquilo. Esse discernimento para saber... E por isso que eu mas falei, para isso você também tem que ter um convívio com a pessoa. Você tem que ser o psicólogo da pessoa. Então, na verdade, é o médico, né? O médico, ele está olhando tudo. Ele não necessariamente precisa realizar todas as sessões, mas o diagnóstico e o encaminhamento, olha, você precisa de um acompanhamento psicológico, um acompanhamento de uma fono, um acompanhamento de professor de canto, às vezes é dublador, de um orador, cada um tem um profissional e precisa fazer acompanhamento, porque o corpo não muda de um dia para o outro. Entendi. Agora, doutor, me fala uma coisa. Você disse pra gente que estava acompanhando a carreira dos pilotos, dos cantores, né? Dos pilotos. Entendeu, né? Mas chegou no momento que você tinha que tirar eles daquele ruído e colocar ele num som, num timbre, numa linha. Aí entrou o lado espiritual que você foi desenvolver na Índia, em alguns lugares, e hoje você faz o seu trabalho de atendimento também voltado para o lado espiritual. Uhum. Você falou que usa o orquidário, né? Do seu tio, não é isso? Isso, do seu tio, para fazer o atendimento. E ali você trabalha esse lado mais de mentoria, vamos dizer assim, de posicionamento com essa ligação, né? Com outra energia, como podemos falar. A verdade é assim, eu comecei nesse orquidário a estimular o que eu fui ver lá na Índia, participando lá do Instituto do Osho, de algumas dinâmicas... Que é uma linha religiosa. Não, é uma linha espiritual. De autoconhecimento, é uma linha terapêutica. Então hoje é uma escola de meditação, que tem aulas de tai chi, aula de meditação, aulas de arte-terapia, e aí tem aula de canto também. Eu fui para lá ver essa aula de canto deles, porque a minha irmã morou na Índia e voltou da Índia cantando, em sânscrito, música erudita. Eu falei, caramba, mas minha irmã voltou afinada assim. O que eles transformam que vai além do físico? Porque eu vi que nasceu uma alma na minha irmã. Foi isso que eu vi. Eu falei, não, minha irmã não era assim. Ela voltou cantando de um jeito que eu não... Teve uma mudança... Mudou na alma dela. Na alma. E aí lá eu encontrei a felicidade de cantar. Porque eu fui lá tirar a teima, passei por um processo simples de jardim de infância que me fez voltar a brincar de cantar. Antes eu estava cantando muito mental, ainda sendo profissional, técnica disso, técnica daquilo. Mas você não estava se divertindo? Não estava me divertindo. Lá eu encontrei a felicidade para cantar. E aí voltou assim para mim essa missão. Eu tenho que conseguir reproduzir isso no Brasil. E o primeiro lugar que eu pensei foi no jardim do meu tio, que ele tem um orquidário. Eu falei, pô, é igual lá, é integração com a natureza. Depois eu acabei fazendo isso também onde meu pai mora, que tem também mato. E hoje... Sua família inteira é da música ou não? Você pegou essa veia mais... A minha mãe, principalmente, estudou música e se formou em conservatório. Hoje meu irmão toca... Ele não tocava, hoje ele toca. Ah, sua família não é não. Só sua irmã voltou cantando, seu irmão canta, sua mãe... Ninguém, só seu pai também tinha o ouvido para cuidar do som do carro. Mas ninguém é da família para você, não é ninguém, né? Não, tá entendi, tudo certo. Entendi. Estou falando em família, porque um dos nossos temas é família. E hoje você diz também que canta com seus filhos. É isso. O Pedro, o Lucas... O Pedro, o Luca e o Bruno. O Bruno e a sua esposa, minha esposa Monique. Monique. E, na verdade, é bem isso mesmo. O que minha mãe fez comigo, com meus irmãos, quando a gente era pequenininho, que foi isso que eu fiz com meus filhos e brinco com eles desde que eles nasceram.
Eu chamo de brincar, a música Dá é alegria brincar. na música. É o brinquedo que você não joga fora. Primeiro é isso. Então, se a gente tem um cantinho lá em casa e tá cheio de instrumento, é por causa disso. Porque a gente acabou guardando os brinquedos que não precisa jogar fora, esse não estraga. E a felicidade, né, de fazer uma música com um filho, quando ele tem 6 anos de idade, hoje ele tem 23. Que delícia. Aí ele vem e fala, pai, como essa música é importante para mim. Então, esse relacionamento, que eu diria que eles me roubaram de todos os meus amigos. Até eles nascerem, eu tinha um monte de amigo, um monte de banda. Mas passou a ser Aí mais eles importante nasceram, a sua família. E é isso que minha avó falava para mim. Eu estava fazendo Você esse encontrou sucesso com ali a cantores. E minha avó falava, Lu, o teu sucesso está em casa. É. É aqueles 3 meninos lá. Então não interessa quem seja o artista que você está cuidando. É a hora que você chega na sua casa, o sucesso começa. E aí eu me sentia assim, de chegar em casa e brincar com eles. Eu falava, cara, eu tô me sentindo no céu. Meus melhores amigos. Meus melhores amigos. Então, esse é o convívio que eu tenho com meus filhos. E aí eu tenho também uma parte da espiritualidade hoje. Eu falo assim, se eu posso dizer, é porque eu procurei para fortalecer esse lugar em casa. Tá, mas nós estamos falando de família agora. Porque assim, a sua família, a sua egrégora, que já está chegando na parte religiosa, né? Na parte de religação. E a sua família, que é o seu alicerce, né? A base de tudo. Quando você fala em cantar com seus filhos, em se divertir com seus filhos, você falou e me veio na cabeça um momento que eu estava com o Pedro e o Wayne, meus 2 filhos, o mais velho e o mais novo, e nós estávamos cantando no chalezinho nosso lá em Itu, e o Pedrinho soltou uma música, e aquela música... Eu chorei muito ouvindo ele cantar aquela música. Porque era não era a música, era a forma com que ele estava cantando. E o Wayne canta, assim, tem uma voz também maravilhosa. Maravilhosa, meu filho mais velho tem também. Pedrinho também, mas ele é dos instrumentos e tal. E eu não me esqueço aquilo. Então, família, para mim, são os momentos de alegria, que você pode conviver, você pode ver. Eu podia estar falando numa partida de futebol, podia estar falando num troféu de corrida, mas não, foi esse lado da música, que é uma coisa que eu nunca vou me esquecer deles dois. Essa ligação dos dois, essa coisa que a família nos traz, né? E esses momentos de alegria que a música nos traz, como o Lucas, eu também tenho um Pedro, né? Você tem um Pedro. Então, a gente tem 2 filhos do mesmo nome. 2 Pedro. O meu é o caçulo, Pedro. O meu também. Aí eu tenho a Bárbara, que é minha filha do meio. Aí eu tenho o Luca, que é o do meio. E eu tenho a Helena, minha neta, ganhei. Não tenho neto ainda. Não que eu saiba. Família para você, com uma palavra. Amor. Amor. Amor, muito amor. E quem já tem filhos, né? Então você tem 2 famílias. A dos seus pais com seus irmãos. A macro. E a sua ali do dia a dia de hoje. Que é a micro. E aí tem essa parte da família da memória, porque era a que você tinha com os pais. Então ela se torna uma família da memória. Que é a essência nossa. E aí você vive o caos da sua casa. Você fala, meu Deus, como é que eu faço para fazer o que meu pai fazia? Então, assim... É o espelho do espelho, por falar em música. É o espelho do espelho, é isso mesmo. E essa é uma habilidade que requer maestria, humildade, porque nós, como homens, já temos força, e qualquer força do homem é agressão. Então, mas como a gente... o amor. Então, aí a gente tem que falar mansinho. Amor. Aí é amor. Ô, Pedrinho. É o tom. Ô, Luquinha, não é assim? Mas quando acontece um caos ali, você dá um grito e você fala, caraca, eu fiz igual meu pai. Então, isso é família para mim. Família é um exercício diário de espiritualidade. Porque se você não está ligado nesse plano invisível e você fica na emoção do bicho, porque ele falou aquilo, porque eu não concordo com isso. Se você fica nessa vibração, você vai sofrer pra caramba. Não entra em espiritualidade ainda, sabe por quê? Nós vamos dar uma paradinha aqui e vamos voltar com esse assunto. Luiz Cantoni, esse doutor Luiz Cantoni, que é apaixonado por música, por voz. Já voltamos rapidinho, só vamos ver o comercial aí para faturar um pouco.
Você pediu e a Rede Brasil atendeu. Mesa Oval, o seu programa de futebol, trazendo a verdadeira resenha, aquele bate-papo descontraído sobre futebol. Análises, opinião, polêmica, humor e muita informação. Toda segunda-feira, 21 horas. Ao vivo, aqui na Rede Brasil de Televisão. Mesa Oval, seu encontro de todas as segundas. Você quer notícias quentes sobre o mundo do automobilismo? Quer ouvir opiniões diferentes sobre a corrida do final de semana? A Rede Brasil resolveu seu problema. Notícias ultrapassadas, uma forma descontraída de falar sobre automobilismo. A Lê Navarro e o pitaqueiro Zé Graxinha estão chegando com muito humor, polêmica e muita informação. Um jeito diferente e engraçado de ficar por dentro de tudo que tá rolando nas pistas. Notícias ultrapassadas. Quarta-feira, 21 horas. Só aqui, na Rede Brasil de Televisão. Pessoal, voltamos aqui com o meu segredo. Estamos com o Dr. Luiz Cantoni. Nós já falamos hoje, né, Luiz, de trabalho, que é maravilhoso, sua família, dos meninos, sua esposa, você, da herança. Mas eu queria entrar agora na parte da espiritualidade, na religião, religação, como você for chamar. Porque eu acho que o tripé tá aí, né? Nós temos que amar o trabalho, amar a família e ter uma boa ligação aí, amar o nosso Deus. Como é a religião do nosso Dr. Luiz Cantoni? Pois é, eu tenho na minha formação uma avó que era da Umbanda. Linda Umbanda. E a outra avó católica, apostólica, romana. Então são duas frentes que eu vivia na minha infância, que eu cambonava minha avó quando eu ia na casa dela. Ela reza para mim um pouquinho aqui. Eu olhava, já não era minha avó, era outra coisa que estava ali. Então eu falo assim, de ter o privilégio de, como criança, conversar com a espiritualidade. E eu adorava, porque quando eu voltava minha avó, eu falava, nossa, minha avó nunca fala isso, minha avó não achava isso. Então minha avó, ela queria que eu fosse médico. E eu era músico, já gostava de tocar instrumento. E quando eu falava com a minha avó de música, ela falava, não, você tem que ser médico. Aí quando eu falava com o lado espírito, espiritual dela, não, fica tranquilo, você vai ser médico também, você vai ser músico. Vai ter tudo o seu Tudo tempo. que eu sou hoje, eles já falavam para mim lá. Que então gostoso. isso é gostoso. E ao mesmo tempo eu comecei a tocar em cerimônias de casamento na Igreja Católica. Então, tendo essa experiência, até os meus amigos que eu comecei a tocar Beatles primeiro eram amigos do grupo de jovens da Igreja Católica. Então, ter vivido isso, eu falo que é uma fonte muito rica dentro de mim, na minha memória, né? Saber que eu já vivi isso. Hoje o Luiz, com maturidade, se propôs a conhecer a espiritualidade a partir dos povos originários, vivendo a cura deles com as medicinas sagradas da natureza, que vão trazendo assim, vão dissolvendo a mente, trazendo a natureza para dentro de você. Que vem muito da Umbanda também. É muito a próximo. Jurema, né? Aquela parte muito da natureza. Próximo. A beleza espiritualidade é o invisível daquilo que não vemos aqui. Então, eu sou o Luiz, você está vendo meu corpo, mas existe um Luiz energético. Sim. Que começa lá, quando a minha avó fez a minha mãe e tudo isso. A cebola, né? Aquela cebola que eu exatamente. Então, essa parte invisível, que é o campo, o amor que está em volta da gente, isso é que eu comecei a entender como dimensões, camadas de casca de cebola, que para mim foi importante como um ser humano poder, vamos dizer assim, cuidar de si mesmo. Porque se eu resumo, qual é o resumo da espiritualidade? É quando você resolve cuidar de você. Então você aumenta o seu olhar para você e diminui para os outros.
né? O que os outros estão achando, e você começa a olhar para você. O que eu sinto dentro de mim? Qual é meu contato? Aonde está Deus dentro de mim? O que eu acredito? E esse Luiz que eu falo que está hoje, passou por rituais de cura, que eu tive o prazer de ter momentos com esses avós que eu tive, que já estão desencarnados, eu poder me encontrar com eles, trocar uma ideia, assim como... Reencontrar. Então, esse lugar da espiritualidade não é algo imaginário. Não, é um lugar que, se você souber fazer silêncio, você está lá. Você está lá. Se você ficar ainda com barulho na cabeça, pensando eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero prova, eu quero isso, eu quero... Você não está deixando acontecer. Então, eu acho que essa é a atitude de silenciar a mente. E é o que a meditação busca, né? E aí o bonito é que tudo faz sentido, tanto aquilo que dizem no estudo da meditação, quanto o que dizem no estudo da espiritualidade. A meditação é para anular a mente, para você perceber a comunicação. Ouvir o silêncio. Ouvir o silêncio. Porque vem, às vezes, através da natureza. Às vezes é o vento que te toca e sai uma lágrima. Naquele momento de relaxar. Às vezes você está lá só querendo o silêncio e vem um raio de sol em você. Quem diz que isso não é Deus? É a energia. Você sente que foi, porque na hora te derramou lágrimas. Então, esse é o que eu considero assim, é o sagrado. É entender o que é sagrado. Sagrado é esse olhar da intenção de não julgamento. E quando você está lá no seu orquidário, talvez cuidando, você está com esse contato, Isso. com essa energia, com essa espiritualidade mais perto. É o que a gente vê os índios, né? Eles não têm templo. O templo deles é a natureza, é o sol, a noite, a estrela, a lua, o fogo. E aí tanto faz, porque um templo, qualquer templo é bonito. Se as pessoas fazem, é edificado, vão lá, mas é energia, decoram com flores. Né? Todo templo é lindo e é muito criticado hoje. Qual é o nome desse templo? Eu não concordo com esse templo. Não, hoje serve todas as religiões. E acima de todas, a natureza é a maior religião. Então, está de frente para um animal. Né? A maior relação com a espiritualidade é a relação com o seu pet. É aquele ser que eu chamo, eles são seres humanos. Os que moram na minha casa são humanos. Porque eles já estão educados. A gente olha e eles já sabem o que a gente quer. Então eles já estão, não é domesticado, porque domesticado não. Doutrinado. Isso é um ser humano. Estão doutrinados. Quando eles dão um latidinho só para você abrir a porta, fazer e você vai lá e abre a porta, isso é um ser humano. Ele já está tendo uma relação social. Se ele está latindo porque ele quer água, comida, fez não é descontroladamente, banheiro, né? Ele se comunica. Sim. Então, eu acho que até a gente, para aprender a amar, dizem que você tem que ter um gato em casa. Né? Que ele tem a individualidade dele, não é isso? Não, e ele tem uma forma de amar mesmo, é o que chama de apaixonante. Porque ele está ali largado na cama o dia inteiro, só querendo carinho. Então é impossível você olhar para ele e você falar assim, mas você é vagabundo. Não, ele é um gato, não tem que trabalhar. Mas ele só está lá, se lambendo, carinho. Então, existem essas manifestações de espiritualidade que alguém que está olhando a espiritualidade também não está só quietinho lá meditando. Está convivendo com animais, convivendo com os idosos. Então, eu moro com a minha sogra mora na minha casa e ela tem Alzheimer. E todo mundo, é doença. Não, ela está na presença lá. Se cai aqui, escuta, caiu o seu guardanapo. Educada. Só que ela não fica cobrando dela lembrar as coisas. Mas ela está na presença, está real. Aí a gente tem que caminhar com ela também mais devagarinho. Então, a espiritualidade está nisso tudo. Não é só rezar. Que adianta o ser humano rezar e ir lá, chuta o cachorro, xinga o outro, não quer ajudar esse, não quer fazer nada. Então,
para mim, aí que tá assim, chega um momento da vida da gente que você já não quer mais saber apenas do trabalho, sucesso, carreira, esses pedaços, né? Quando você volta para casa, ali tem que estar o sucesso. Não é quando você sai de casa. Sucesso te espera em casa, né? Tá em casa. Então aí, se eu fosse resumir a espiritualidade, é esse voltar para casa no plano invisível, não só no plano visível. Né? Não, olha, eu comprei aqui um negócio para você, uma doação, paguei sua conta. Não, é o olhar, fala para mim, o que você está sentindo agora? O que está pegando aí? Fala, pô, a gente tá aqui para falar. É o cuidado. Tá todo mundo contraído na fala, ninguém tem coragem de falar. A sociedade é meio assim, né? Contraído. Então, eu não posso falar isso aqui, não posso falar aquilo ali. Aí, será que eu posso falar isso pro meu filho? Então as pessoas já não sabem mais o que pode falar, um marido e mulher. Não, a espiritualidade para mim tá aí. É quando fale o que sua alma quer falar. Não é que a sua mente está em dúvida. Fique à vontade, né? É o que você está precisando dizer. Deus não é aconchego, a energia, tudo isso, né? Você sentir aconchegado. Então você pode falar que as pessoas vão se sentir amadas, né? E espiritualidade está aí. Não é apenas no colar, na pulseirinha, ou né, na religião. Se sabe cantar a música da igreja. Deus é Oxalá, Deus é... É nesse detalhe aqui, ó, do dia a dia. Pô, pega a sua água, a gentileza. Cuidado. O cuidado. E aí você sente a pessoa espiritualizada. O amor ao próximo. É o amor. O amor ao próximo. E acho que é a consciência de unidade aí que nos faz ter que ser... Se todas as religiões tivessem que dar certo, quem que estaria dando certo? O amor. Não é um ser melhor que o outro. É simplesmente, aconteça o amor aí, ali também tem que acontecer. O amor é a resultante final, aí tem que estar todo mundo com amor. Na mesma vibração. Isso. Vibrando amor. É isso? É isso. Que maravilha estar falando aqui sobre espiritualidade, energia. Mas, doutor, eu preciso fazer uma pergunta. Com uma palavra só, a espiritualidade para o doutor Luiz. É o invisível. Aquele que nós somos, mas invisível. Então é a nossa energia. E ela tanto é de dentro para fora, é o que a gente gera, quanto é um campo aonde fomos gerados. Então fomos gerados dentro de uma energia, que é invisível, e somos uma energia resultante em crescimento e expansão. Que delícia! Galera, eu ficaria conversando aqui com vocês muito, que o Dr. Luiz Cantoni. Doutor, se o pessoal quiser acessar, marcar uma consulta, como é que faz? Bom, a consulta médica, eu tenho um consultório na Granja Viana, em Cotia. Então lá fica na Avenida São Camilo, 980. No Instagram tem o Instagram é qual? O meu é dr. Doutor Luiz Cantoni. Luiz com S ou com Z? Com Z. Luiz com Z Cantoni. Então, Dr. Luiz Cantoni. Isso. Com I no final. Cantoni. Isso. Então, @dr. Luiz Cantoni é meu Instagram. E certo. Aí a da clínica é Doutores da Granja. Doutores da Granja. Então, aí Doutores da Granja marca a consulta. Maravilha. Galera, entre em contato com as nossas redes sociais, programa Meu Segredo. Entra também no canal AN09 e também eu, Alê Navarro Oficial, que também vamos trocar muita ideia de sugestões de pauta. Essa pauta aqui foi maravilhosa, esse Meu Segredo. Olha, você acabou tirando vários segredos meus aqui. Olha que bacana. Porque eu considero a espiritualidade uma intimidade. Ela não é algo pra gente ficar... Ninguém é melhor porque... Né? Alguém que não trabalha com espiritualidade... Quando você vê a espiritualidade uma energia, não importa quem é o seu Deus. Qual é o Deus que você crê, como você reza, como você ora, como você pede, como você se concentra. O importante é estar todo mundo numa vibração de amor. É isso. Que se você amar o seu próximo como a ti mesmo, já
Não ficou legal? Ficou perfeito. Fica legal, fica bacana. Você me surpreendeu, o seu programa é uma delícia. Ah, que gostoso. Eu queria ter mais 2 horas para falar com você aqui. Agradeço. Mas, ó, galerinha, vai ter uma volta aqui, porque nós vamos ter mais conversa com o doutor ainda. Mas hoje vamos ficando por aqui. Lembrando que o nosso programa Meu Segredo é feito para você aí de casa, para você pensar, repensar, antes de você apontar o dedinho, tem mais outros aqui apontando para você. Certo? Um grande abraço, fiquem com Deus, doutor. Obrigado. Tamo Muito junto. obrigado. Ó, Conta comigo. um abraço, tamo junto. Valeu. Legal.